próximo capítulo da novela Vale Tudo, a tensão vai tomar conta de diferentes núcleos da trama. No hospital, Dr. Fernando chama Solange para uma conversa reservada e não esconde a gravidade da situação. Afonso vai precisar de um transplante de medula. A revelação abala a jovem, mas ela respira fundo e decide que não irá recuar. Ao lado do amado, promete lutar até o fim, mesmo diante do pior cenário. Enquanto isso, a própria fragilidade de Afonso fica cada vez mais evidente. Apesar de se esforçar para manter o sorriso, em um momento de descuido, ele sente uma forte tontura. O rapaz desmaia nos braços de Solange, deixando todos apavorados com o que pode estar por vir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Em paralelo, a casa de Ana Clara vira palco de um confronto intenso. Odete surge de surpresa, acompanhada de 2 enfermeiros, decidida a levar Leonardo à força. Ana Clara, tomada pelo desespero, implora por uma última chance, abraçando o rapaz com toda a coragem que lhe resta. A frieza de Odete choca ao contrastar com o desespero da jovem, que promete cuidar dele como ninguém jamais fez. Já Marco Aurélio, acuado por escândalos e pressões, se apressa em garantir a Odete que irá devolver cada centavo desviado da TCA. Mas em sua fala é nítido que há mais cálculo do que arrependimento, e suas palavras soam como puro instinto de sobrevivência. Em outro ponto da história, Raquel aconselha Pascoal a parar de esconder seus sentimentos por Gilda. Ela o lembra de que a vida é curta demais para viver guardando segredos que podem mudar destinos. Por fim, um gesto inesperado de Heleninha surpreende Ana Clara. A moça decide pedir desculpas pelo comportamento ríspido da mãe, Odete. A atitude abre espaço para uma aproximação delicada entre as duas, ainda que uma sombra de medo continue rondando o ambiente. Odete Reutemann não dá ponto sem nó. A megera vai provar mais uma vez que no jogo de poder, ela sempre faz a última jogada. Depois de descobrir pelas mãos de Afonso que Marco Aurélio vinha desviando dinheiro da TCA e utilizando a clínica de estética de Leila como fachada, Odete vai se armar de informações e colocar a rival na linha de fogo da Polícia Federal. A sequência começa com a Dondoca disfarçando interesse no negócio de Leila. Com um sorriso venenoso, Odete visita a clínica, percorre os corredores impecavelmente decorados e lança comentários aparentemente inocentes. Leila, minha querida, que luxo! É impressionante como você conseguiu erguer tudo isso em tão pouco tempo. Quem diria, hein? De uma vida de futilidades a uma empresária bem-sucedida. Leila, lisonjeada, sorri sem perceber a armadilha que se arma diante de seus olhos. Mas Marco Aurélio, atento, começa a suar frio. Ele sabe que aquela admiração escondia algo mais. De volta à mansão, Marco Aurélio desabafa com Freitas, seu fiel escudeiro. Ela tá sabendo de alguma coisa. Eu conheço a Odete. Quando ela começa a elogiar demais, pode ter certeza que vem chumbo grosso. Freitas, pragmático, avisa que os rumores de uma operação da Polícia Federal estão circulando entre os contatos. Dizem que a clínica da Leila está na mira. Se essa batida acontecer, vai ser difícil segurar a barra, doutor. Marco Aurélio empalidece. A Essenza, criada para parecer um negócio rentável e respeitável, nada mais era que um ralo por onde escorriam os milhões desviados da TCA. Se a PF entrasse no local, contratos fictícios, notas frias e transferências cairiam como um castelo de cartas. Em uma reunião do conselho da TCA, Odete decide atacar com sutileza. Ela abre a pauta falando de saúde, estética e bem-estar, tecendo elogios à empreendedora Leila. O tom é cínico, mas o recado é claro. Todos devem saber que há algo de podre por trás da fachada luxuosa. É admirável, senhores, como uma simples clínica pode movimentar cifras tão robustas. Isso mostra que o mercado da beleza é promissor, ou talvez criativo demais. Marco Aurélio, sentado ao lado, mal consegue disfarçar o nervosismo. O suor escorre pela testa. Odete, triunfante, lança-lhe um olhar frio, deixando evidente que tem as cartas na manga. Poucos dias depois, a bomba explode. Leila é surpreendida pela visita de agentes da Polícia Federal na clínica Essenza.
Pacientes, funcionárias e até fornecedores são afastados enquanto documentos e computadores são apreendidos. A imprensa chega rapidamente, transformando o escândalo em manchete nacional. Marco Aurélio, ao ver as imagens pela televisão, quebra copos de uísque contra a parede. Maldita Odete! Essa velha desgraçada me jogou aos leões. Freitas tenta conter o chefe, mas a fúria é maior que o medo. Marco Aurélio, em surto, promete vingança. Certo de que foi Odete quem moveu as peças, Marco Aurélio traça um plano ousado: usar a imprensa para destruir a imagem da ex-sogra. Ele convoca Mário Sérgio, o jornalista sensacionalista, disposto a tudo por audiência, e propõe uma troca de favores. Eu te entrego provas, dossiês, gravações. Quero ver a rainha Odete Reutemann se sustentar depois que eu jogar no ventilador o que ela fez ao longo dos anos. Mário Sérgio, farejando escândalo e manchetes de impacto, aceita sem hesitar. Se é para enterrar a rainha do capital, pode contar comigo. Vai dar capa, vai dar ibope, vai dar sangue. Enquanto Marco Aurélio planeja sua vingança, Leila se vê encurralada. Na delegacia diante dos federais, tenta manter a pose. Isso é um mal-entendido, doutores. Minha clínica é séria, tenho pacientes satisfeitas, clientes fiéis. Mas cada documento apreendido aponta para o contrário. Os investigadores encontram transferências milionárias vindas de empresas ligadas à TCA, notas fiscais duplicadas e registros falsificados. No meio da tensão, Leila telefona desesperada para Marco Aurélio. Você prometeu que isso nunca ia estourar. Eu vou acabar presa por sua culpa. Ele, sem paciência, grita do outro lado. Cala a boca, Leila. Quem mandou confiar em mim foi você. Agora aguenta. Decidido a levar Odete ao chão, Marco Aurélio convoca advogados, compra jornalistas e monta uma rede de difamação. Ele promete entregar segredos antigos, contratos sujos, propinas, subornos e até os métodos usados por Odete para manipular acionistas da TCA. Freitas, preocupado, ainda alerta. Doutor, a senhora Odete não é mulher de cair fácil. O senhor pode sair pior do que entrou. Marco Aurélio retruca furioso. Pior do que já tô, só se for preso. E se eu for pro buraco, vou puxar a Odete comigo. Os próximos capítulos vão mostrar a pressão aumentando em cima de Leila. A cada dia surgem novas provas de que a Clínica Essenza era apenas uma fachada para os esquemas de Marco Aurélio. Agentes da Polícia Federal interceptam ligações, quebram sigilos bancários e encontram depósitos vultosos vindos de contas no exterior. Leila começa a perder o sono, passa noites em claro e chega a aparecer em público visivelmente abatida. O que antes era glamour e ostentação vira sinônimo de decadência. Na mansão Reutemann, Odete acompanha as manchetes com taças de champanhe na mão. A megera lê em voz alta as reportagens para César e Afonso, saboreando cada linha que coloca Leila como a socialite do crime. Afonso, ainda ressentido com as tramóias de Marco Aurélio, confirma à mãe que a justiça está no caminho certo, mas demonstra preocupação com o escândalo que respinga na TCA. Odete, fria como sempre, rebate. Se há sujeira, é porque alguém permitiu. Eu apenas limpei a casa. O impacto da investigação chega rapidamente ao círculo social de Leila. Amigas desaparecem, convites para festas somem, clientes abandonam os pacotes de estética. A loira tenta manter a pose, mas é vaiada ao sair de um restaurante. A imprensa não a poupa. Manchetes falam em musa do colágeno atrás das grades e rainha da estética sob suspeita. Em casa, Marco Aurélio assiste às notícias furioso. Ele culpa Odete, mas também começa a responsabilizar Leila pela exposição. Os dois têm discussões violentas, com gritos ecoando pelo apartamento. Em uma cena tensa, ele chega a empurrar a mulher contra a parede, deixando claro que não pretende afundar sozinho. Se eu cair, você cai comigo, Leila. Não se esqueça disso. Enquanto a Polícia Federal fecha o cerco, Marco Aurélio acelera seu plano de vingança contra Odete. Ele entrega a Mário Sérgio gravações comprometedoras que revelam reuniões secretas da bilionária com políticos influentes. Em troca, exige manchetes que associem Odete à corrupção e tráfico de influência.
Mário Sérgio, ávido por escândalos, publica uma série de matérias explosivas. As notícias abalam a imagem da empresária, gerando questionamentos dentro do próprio conselho da TCA. Alguns acionistas começam a murmurar sobre afastamento temporário de Odete, algo impensável até então. Odete, ao perceber a movimentação, convoca seu advogado e traça uma contraofensiva: processar veículos de imprensa, manipular provas e até usar aliados políticos para sufocar a repercussão. Afonso, ao descobrir que Marco Aurélio está por trás das denúncias contra Odete, confronta a mãe. Ele teme que essa guerra de lama coloque em risco não apenas os negócios, mas também a saúde da família. A senhora nunca pensa em parar? Esse ódio vai nos destruir a todos. Odete, com o olhar de ferro, responde: Afonso, quem não sabe atacar, morre devorado. Se Marco Aurélio quer guerra, vai tê-la. Mas não se preocupe, eu nunca perdi uma batalha. Enquanto isso, Leila passa a ser pressionada pelos advogados para colaborar com a polícia. Há rumores de que, se ela delatar Marco Aurélio, pode conseguir redução de pena. A loira se desespera, dividida entre a lealdade ao marido e o instinto de sobrevivência. Em uma madrugada de tensão, Leila é vista chorando sozinha no banheiro, rasgando revistas antigas onde estampava capas de glamour. Entre lágrimas murmura: como eu fui cair nessa armadilha? Minha vida virou pó. Afonso atravessará a sala da mansão com um brilho nos olhos que há muito não se via. O coração bate acelerado. A respiração falha, mas a voz sai firme, como um rugido carregado de alívio, de vitória, de vida. Eu tô curado da leucemia. O som ecoa pelas paredes frias do casarão, como se fosse um trovão libertador. Ele abre os braços, rindo e chorando ao mesmo tempo, girando pelo espaço como um menino que acabara de descobrir o mundo de novo. As lágrimas descem sem vergonha, misturadas ao sorriso que ilumina o rosto pálido. É como se, naquele instante, o tempo tivesse voltado, apagando meses de dor, medo e noites insones. Odete, sentada em uma poltrona de couro, ergue lentamente a taça de uísque. Seus olhos, que sempre refletem cálculo e frieza, brilham por um segundo. Talvez emoção, talvez apenas surpresa. Mas o sorriso que nasce em seus lábios é carregado de ironia venenosa. Você agora vai começar a usar essa peruca, Afonso? Afonso segura a caixa sobre a mesa e responde com ternura, mas firmeza: sim, mãe, até meu cabelo crescer, mas isso não importa. Eu tô feliz como nunca estive na minha vida. Eu venci essa doença. Eu quero sair, comemorar, respirar, sentir que tô vivo de verdade. Odete solta uma gargalhada seca, quase como uma chicotada. Comemorar é coisa de pobre, meu filho. Nós não precisamos disso. A gente celebra de outras formas. Em silêncio, no poder, na glória. O sorriso de Afonso se apaga. A felicidade vira indignação. Ele se aproxima da mãe, com a respiração pesada. Comemorar não é coisa de pobre, mãe. E mesmo que fosse, qual o problema? O problema é só seu. Você ainda vive aprisionada na miséria que tentou esconder a vida inteira. A senhora nunca superou a pobreza, Odete. É pobre até na alma. O silêncio cai como uma cortina de ferro. Odete fecha o punho com força, os nós dos dedos embranquecendo, mas não responde. O olhar dela é um misto de ódio e dor contida. Enquanto isso, Heleninha surge no corredor. Ao entrar no quarto, encontra a mãe caída no chão, o copo de uísque derramado ao lado. Desesperada, ela corre, se ajoelha e a segura nos braços. Mãe! Mãe, fala comigo! Odete abre os olhos devagar, ainda atônita. O toque da filha é inesperado. O carinho, quase impossível. Não sabia, Heleninha, que você tinha tanta preocupação assim comigo. Heleninha chora, as lágrimas escorrendo sem parar. Segura com força as mãos frias da mãe. É claro que eu tenho. Você é minha mãe. Boa ou ruim, você sempre foi minha mãe. Muitas vezes me destruiu, me feriu, me ignorou. Mas eu te amo mesmo assim. A frase cai como um raio. Odete se engasga, incapaz de articular uma resposta imediata. O rosto endurecido se quebra por um segundo. Você me ama.
Heleninha aperta ainda mais as mãos dela. É claro que amo. Você pode ser dura, cruel, mas ainda é minha mãe. Eu te amo, Dona Odete Reutemann. As palavras ecoam pelos cantos do quarto. Pela primeira vez em muito tempo, Odete não encontra armas, não encontra máscaras. Apenas fica vulnerável, frágil diante de um amor que ela nunca soube reconhecer. Na maternidade, Solange segura os gêmeos com delicadeza. O rosto cansado, mas iluminado, parece brilhar como nunca. O quarto é preenchido por uma paz que Afonso nunca havia sentido antes. Ele entra e congela diante da cena. Os olhos marejam de emoção. Aproxima-se devagar, como se tivesse medo de quebrar aquele momento sagrado. Eu estou muito feliz, Solange. Você me deu o maior presente da minha vida. Solange sorri, acariciando os rostinhos. Eu também estou feliz, Afonso. Sempre sonhei em ser mãe. Olha só, nossos anjinhos, eles dormem tão tranquilos. Afonso toca os bebês com ternura, acariciando as mãozinhas minúsculas. Eles parecem tanto com a gente, principalmente com você. Solange ri balançando a cabeça. Comigo, eu só consigo ver você neles. Ele a beija na testa, apaixonado. Você tá vendo coisa? Eles têm o melhor de nós dois. São a prova do nosso amor. Um choro suave dos gêmeos preenche o ambiente. Afonso segura um deles com cuidado, emocionado, e jura em silêncio que jamais deixará que nada os separe. Mas o clima muda dias depois. Heleninha, tomada por um turbilhão de sentimentos, invade o quarto da mãe. O coração dispara, o ódio acumulado explode. Sem pensar, ela puxa Odete pelo braço e desfere um tapa forte no rosto dela. Você é uma mentirosa! O estalo ressoa como uma bofetada na própria história da família. Odete, em choque, leva a mão ao rosto e grita. Você perdeu a noção, Heleninha. Heleninha avança, os olhos em brasa, a voz carregada de dor. Perdi sim, e com você eu tenho que perder sempre. Você destruiu a minha vida, a vida do Afonso e até do Leonardo. Você é culpada por tudo. O nome proibido surge como uma faca. Odete empalidece, os olhos arregalados. Do que você está falando? Heleninha cospe as palavras como veneno. Eu sei que o Leonardo está vivo. Você nunca me enganou. Eu vou descobrir onde ele está. E quando isso acontecer, o seu império desmorona, Odete Reutemann. O silêncio pesa mais que qualquer resposta. A respiração ofegante de Odete denuncia que a acusação não é apenas delírio. A verdade escondida em cada sílaba. Heleninha encara a mãe, pronta para rasgar o véu de mentiras. Odete, vulnerável, tenta recuperar a máscara, mas o olhar denuncia um segredo guardado há anos. Afonso viverá a fase mais transformadora de sua vida. Recuperado da leucemia, ele não só reencontra a alegria de viver, como também assume de vez o papel de marido e pai dedicado. A cena na maternidade marcará um divisor de águas. Solange, com os gêmeos nos braços, sorri emocionada ao ver o marido entrar no quarto. O olhar dele é de pura adoração. Afonso, acostumado a competir em triatlos, a enfrentar quilômetros de natação, corrida e pedalada, percebe que nenhum pódio no mundo se compara àquele instante. Eu venci a maior prova da minha vida, Solange, e o prêmio tá bem aqui. Vocês três. Solange acaricia o rosto dele, emocionada. Você venceu porque nunca desistiu. Nem da vida, nem de nós. A rotina muda completamente. Afonso, acostumado a treinos rigorosos e disciplina esportiva, agora aplica a mesma determinação ao papel de pai. Levanta de madrugada, prepara mamadeiras, troca fraldas com agilidade e até improvisa pequenas corridas pelo quarto para acalmar os bebês inquietos. Se eles não dormem, eu corro junto com eles até cansarem. Brinca balançando o filho no colo como se fosse parte de um treino. Solange observa, surpresa com a habilidade do marido. Você nasceu para ser pai, Afonso. Nunca imaginei que teria tanto jeito. Ele sorri suado e feliz. Eu nasci para vencer. E agora a vitória é essa, cuidar de vocês. Mas a sombra de Odete não demora a aparecer. Em vez de visitar os recém-nascidos, ela manda presentes extravagantes. Carrinhos importados, roupas de grife, uma pulseira de ouro com o brasão da família. Solange recusa imediatamente.
Nossos filhos não precisam de ostentação, eles precisam de verdade. Afonso apoia a decisão da esposa, mas sabe que Odete não perdoa afrontas. A megera comenta em alto e bom som. Esses meninos são Reutemann, e ninguém vai tirar isso deles, nem essa Solange. Enquanto isso, cenas de ternura dominam o núcleo familiar. Solange, ainda fragilizada pelo parto, se emociona ao ver Afonso acordar antes do nascer do sol, dividir os cuidados e ainda manter sua rotina de treinos leves. Ele corre pelo jardim com um dos bebês no carrinho de corrida especial que mandou adaptar. O esporte me ensinou disciplina, Solange, e a disciplina agora é amar essa família com toda a força que eu tenho. Os gêmeos crescem cercados de carinho. Um deles se mostra mais tranquilo, adormecendo fácil no colo da mãe. O outro é inquieto, exigente e só sossega quando sente o peito do pai. Esse puxou você, Afonso. Foco, energia, fogo nos olhos, brinca Solange. Ele responde com orgulho. Que puxem mesmo, porque se depender de mim, eles vão aprender a vencer na vida sem precisar pisar em ninguém. Raquel perdoa Maria de Fátima. Uma atitude inesperada da vilã, movida por interesse, mas também por um lampejo de emoção, faz com que a heroína aceite a filha de volta em sua vida. Só que esse reencontro de mãe e filha virá cercado de lágrimas, suspeitas e até de acusações de assassinato. Para tentar se redimir de suas armações, Maria de Fátima vê em Ivan uma oportunidade de mostrar algum lado humano. Ela sabe que o executivo, ex-funcionário da TCA, está prestes a ter o futuro destruído pelas provas que Odete Reutemann guarda às 7 chaves. Documentos e gravações que comprovam o pagamento de subornos e favorecimentos indevidos, suficientes para arruinar não só a carreira, mas também a liberdade do empresário. Em cenas carregadas de tensão, Fátima confidencia a César, já sem o glamour de outrora e escorraçado por Odete, que precisa agir rápido. Se eu entregar essas provas para minha mãe, talvez ela me olhe diferente. Talvez até me perdoe, dirá a jovem, os olhos marejados, mas ainda com o brilho da ambição. César, cético, responde: Você nunca vai mudar, Fátima. Sempre pensa em você primeiro. Mas se esse joguinho servir para me vingar da Odete, eu topo. Os dois arquitetam um plano ousado: invadir o apartamento da milionária e revirar tudo até encontrar os documentos. O clima é de filme policial. César força a porta, Fátima revirando gavetas com as mãos trêmulas, o medo estampado no rosto. Se ela aparecer agora, a gente tá perdido, cochicha a vilã, enquanto empurra uma caixa debaixo da cama. E é ali, entre roupas de grife e pastas trancadas, que ela encontra o dossiê. O coração dispara. O que era apenas mais um jogo de conveniência começa a mexer com algo que Fátima não está acostumada. A sensação de estar fazendo algo que não é somente por dinheiro, mas por alguém além dela mesma. Quando Maria de Fátima entrega as provas nas mãos de Raquel, o impacto é imediato. A empresária não acredita no que está acontecendo. A mulher que tantas vezes a enganou, humilhou e virou as costas, agora surge como salvadora do homem que ela ama. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mãe, mas eu fiz isso por você. Para você não sofrer vendo o Ivan atrás das grades, dirá a vilã, tentando segurar a emoção, mas sem perder a altivez. Raquel, em choque, encara a filha. Nunca pensei que fosse ver você se arriscando assim. Não sei se isso é arrependimento ou só mais um truque, mas... Obrigada. Nesse momento, a relação das duas começa a se reconstituir, ainda que sobre bases frágeis. Raquel, grata e emocionada, decide reabrir as portas de sua vida para a filha. Ivan, ao ser inocentado temporariamente, também não esconde o alívio. Mas o gesto de Fátima logo trará consequências inesperadas. O destino não dá trégua. No mesmo dia em que Fátima invade o apartamento da ex-sogra, Odete Reutemann é assassinada a tiros na porta do edifício. O barulho do disparo ecoa por toda a trama, e o Brasil inteiro se choca com a cena que mudaria para sempre a história da teledramaturgia. A polícia logo inicia as investigações, e a lista de suspeitos cresce, entre eles Maria de Fátima e César. Afinal, vizinhos afirmam ter visto os dois rondando o apartamento da milionária pouco antes da tragédia. Na delegacia, a pressão é sufocante.
O que você estava fazendo no apartamento da vítima? Pergunta o delegado com olhar severo. Fátima, com a respiração entrecortada, inventa uma história mirabolante. Eu fui buscar uns pertences que ela me devia, coisas minhas. Só isso. Eu não tenho nada a ver com essa morte. Mas o nervosismo da moça a coloca ainda mais em evidência. Raquel, desesperada com a possibilidade de ver a filha atrás das grades, toma uma atitude impensável. Em uma cena emocionante, ela vai até a delegacia e, diante das autoridades, assume a culpa pelo assassinato de Odete Roitman. Fui eu atirei, não quero mais viver com esse peso. Prendam-me, dirá, com firmeza. A revelação choca todos os presentes. Maria de Fátima, em choque, cai em prantos. Pela primeira vez, percebe que sua mãe é capaz de qualquer sacrifício para protegê-la, mesmo depois de tantas decepções. Ivan, ao saber do gesto da amada, não suporta. Ele próprio decide se entregar e revelar toda a verdade sobre os subornos. Ela não merece carregar esse fardo por minha causa. Eu assumo meus erros, confessará, sendo indiciado pelo crime de corrupção. Ivan acaba preso. Raquel, ainda que devastada, sente um certo alívio por ter conseguido salvar a filha. Maria de Fátima, então, passa a viver novamente ao lado da mãe, carregando nos braços o filho que teve com César. Em cenas de forte carga dramática, Raquel acaricia o neto e sussurra: "Dessa vez eu não vou falhar. Ele vai crescer cercado de amor, diferente do que você me deu." Maria de Fátima escuta, mas não reage. Apenas observa com aquele olhar ambíguo de quem nunca deixa claro se aprendeu a lição ou se está prestes a aprontar mais uma. E não demora muito para a resposta surgir. Nos momentos finais, a vigarista abandona a criança com a avó e se une novamente a César, agora em um novo golpe. O alvo? Um príncipe italiano disposto a investir em um casamento arranjado. Fátima, mais uma vez, transforma sua vida em uma sucessão de apostas arriscadas, deixando no ar a pergunta que ecoa entre os personagens e o público. Será que ela realmente se arrependeu? Depois de tantas reviravoltas, Maria de Fátima finalmente se vê diante do peso de suas próprias escolhas. Ela passa noites em claro, atormentada pela lembrança de quase ter ido para a cadeia, pela prisão de Ivan, e principalmente pelo sacrifício de Raquel ao assumir uma culpa que não era dela. Pela primeira vez, a vilã sente a necessidade de olhar para trás e encarar os erros que cometeu contra a própria mãe. Em uma cena carregada de emoção, Fátima entra na cozinha da Paladar, onde Raquel prepara pessoalmente uma fornada de salgados para uma encomenda especial. A jovem, com os olhos marejados, hesita, respira fundo e solta. "Mãe, eu preciso falar com a senhora." Raquel, surpresa, levanta os olhos, mas não interrompe o que está fazendo. "O que foi agora, Fátima? Mais um plano mirabolante?" Pergunta, tentando manter a firmeza. A filha se aproxima lentamente, coloca a mão sobre a mesa e, num gesto raro de vulnerabilidade, ajoelha-se diante da mãe. "Eu errei demais. Eu te enganei, te humilhei, te usei, fiz de tudo para te destruir. E mesmo assim, a senhora se entregou por mim, quase acabou atrás das grades no meu lugar." A voz de Fátima falha e lágrimas escorrem pelo rosto. "Eu não mereço o seu perdão, mas eu preciso pedir. Me perdoa, mãe. Me dá uma última chance." O silêncio toma conta do ambiente. Raquel, emocionada, deixa uma lágrima escapar, mas não responde de imediato. Caminha até a pia, lava as mãos lentamente e volta, olhando fixamente nos olhos da filha. Perdoar não apaga o passado, Fátima, mas talvez seja o começo de um futuro diferente. Fátima, então, se joga nos braços da mãe em um abraço inesperado, quase infantil. É um dos raros momentos em que a vilã mostra fragilidade genuína. Porém, no fundo, permanece a dúvida. Trata-se de um arrependimento verdadeiro ou apenas mais uma jogada calculada para se manter ao lado da mulher que agora detém seu maior trunfo, o neto? Odete presenteia César com vários mimos luxuosos após o casamento. Odete sempre se envolveu com diversos amantes ao longo da vida, mas nenhum relacionamento conseguiu durar. Todos, invariavelmente, sucumbiram ao peso da sua língua ferina, ao seu gênio difícil
e a dificuldade de conviver sob a sombra de sua fortuna. Alguns buscavam apenas status, outros arriscavam enfrentá-la em discussões intermináveis. Mas a verdade é que nenhum homem parecia capaz de sobreviver ao vendaval que era Odete Reutemann. No entanto, César acabará mexendo de verdade com a megera. O publicitário, astuto e sedutor, conseguiu o que muitos tentaram: fisgar não só a atenção de Odete, mas também o coração. Ou aquilo que ela considera um coração. A paixão será tamanha que, numa cena de tirar o fôlego, a própria Odete, pela primeira vez, tomará a iniciativa e pedirá César em casamento. Casa comigo. Eu prometo te fazer o homem mais feliz do mundo, dirá sem medo de parecer vulnerável. César aceitará de imediato, como quem não deixa escapar uma oportunidade de ouro. A química entre os dois será explosiva, e a noite terminará da forma mais previsível. Juntos na cama, em meio a promessas e juras que terão gosto de luxo e perigo. Dias depois, a vilã decidirá oficializar de vez sua nova fase. Orgulhosa, marcará um encontro em família, convocando Afonso para estar presente. O jovem, dividido entre a repulsa que sente pela mãe e a necessidade de se manter próximo para proteger seus interesses, não terá escolha senão comparecer. Ao anoitecer, Odete surgirá na casa de Celina, imponente, de braços dados com César. O impacto será imediato. Todos ficarão em choque. Celina deixará a taça de champanhe cair da mão. Afonso, incrédulo, sentirá o sangue ferver diante da cena, mas engolirá em seco. Apesar do escândalo silencioso, Odete não se intimidará. Com um sorriso de quem saboreia a provocação, deixará claro para todos que César não será apenas um amante, mas seu marido, o novo senhor Reutemann. A festa de casamento será um evento à parte. Luxo, sofisticação e uma lista de convidados de fazer tremer qualquer salão da alta sociedade carioca. Empresários, políticos, jornalistas e até alguns desafetos, todos estarão presentes para testemunhar a ousadia da bilionária. A imprensa, é claro, não perderá a chance de noticiar. A megera mais temida do país oficializa a união com um publicitário em ascensão. Maria de Fátima, por sua vez, morderá os lábios de inveja ao imaginar César agora ao lado de Odete. E como se não bastasse, após oficializar a união, Odete não medirá esforços para agradar o novo marido. Em um gesto calculado e passional, comprará um carrão de luxo 0 km, com todos os opcionais possíveis. Um modelo estrangeiro, reluzente, símbolo de status absoluto. A entrega será triunfal. Odete conduzirá César até a garagem, coberta por tapetes vermelhos improvisados apenas para a ocasião. Quando o lençol de veludo for retirado de cima do carro, o bonitão ficará boquiaberto. Isso é para mim? Perguntará ele com os olhos brilhando como um garoto que acabou de ganhar seu primeiro brinquedo. É para você, meu bem, e é só o começo. Ao seu lado, você vai ter tudo. Tudo o que sempre sonhou, responderá Odete, com um brilho possessivo nos olhos. César passará a mão pela lataria, sentindo o poder refletido no metal polido. Dentro de si, terá a certeza de que o futuro que sempre desejou, feito de ostentação, dinheiro e prestígio, finalmente está ao alcance das mãos. A notícia do presente, no entanto, correrá solta. Nos corredores da TCA e nas colunas sociais, o assunto será apenas um. Odete enlouqueceu de vez, está cega de amor. Marco Aurélio, sempre venenoso, soltará uma gargalhada ao ler a nota no jornal. Um carro de luxo? Essa velha perdeu completamente a cabeça. Enquanto isso, Fátima não suportará o golpe. A jovem, que sempre se achou esperta e manipuladora, verá o inimigo triunfando bem diante de seus olhos. Em um surto de raiva, dirá para si mesma que jamais permitirá que César se fortaleça ao lado de Odete. Já Afonso, mais contido, observará tudo com desconfiança. O filho da megera saberá que por trás do presente existe algo mais sombrio. A tentativa de Odete de prender César numa rede de favores, de comprometer o homem ao ponto de ele nunca conseguir se libertar. E ele não estará errado, porque para Odete,
O carro não será apenas um mimo, mas uma coleira dourada. Uma forma de dizer, você é meu, e tudo o que tem vem de mim. César, por sua vez, fingirá não perceber. Encantado com a nova vida, se deixará levar pela sensação de vitória. Passará a desfilar pela cidade no automóvel, chamando a atenção por onde passar. Paparazzi o fotografarão saindo de restaurantes, boates e até mesmo em reuniões de negócios. O nome dele, antes restrito ao mercado publicitário, agora estará estampado em capas de revistas de celebridades. Mas junto com a fama, virão os olhares de desconfiança. Muitos comentarão que César não passa de um oportunista, um caçador de fortunas que encontrou em Odete a vítima perfeita. Outros dirão que, finalmente, a megera foi fisgada por alguém mais frio do que ela. Odete, claro, ignorará os comentários. Embriagada de paixão, acreditará estar vivendo uma segunda juventude. Gastará fortunas em viagens, roupas, festas e, principalmente, em presentear o marido. Para ela, César será o único homem que realmente mereceu entrar em sua vida. O casal mais improvável da novela se consolidará. A bilionária que jamais conheceu limites e o publicitário que sempre sonhou com o poder. A união, marcada por presentes luxuosos e provocações públicas, será também o estopim para novos conflitos familiares e empresariais. Porque se Odete pensa que comprará a fidelidade apenas com carros e mansões, descobrirá em breve que paixão, dinheiro e poder nunca caminham em paz. Odete não demorará a sentir o gosto amargo da própria escolha. Quanto mais ela tentará prender César com presentes caros, mais ele se sentirá confortável em explorar a situação. O publicitário, sedutor por natureza, começará a circular sozinho, aproveitando os holofotes que agora o cercam. Numa noite de gala, ele chegará ao evento no carro luxuoso que ganhou de Odete, mas fará questão de descer sem ela, cercado por jornalistas e olhares de mulheres deslumbradas. As câmeras registrarão o sorriso de César, que posará como uma estrela recém-nascida. Odete, ao vê-lo pela televisão, sentirá o coração arder de ciúmes. Esse carro é meu presente, mas ele desfila como se fosse o dono do mundo, dirá sozinha, esmagando uma taça de cristal na mão. Enquanto isso, Maria de Fátima planejará sua vingança. Movida pela inveja, buscará aliados para derrubar o novo casal poderoso. E não hesitará em usar fotos, chantagens e até a própria sensualidade para colocar César contra Odete. Afonso, cada vez mais revoltado, enfrentará a mãe. A senhora não percebe que está sendo usada? Esse homem vai te destruir, Odete. Mas a megera, cega de amor, ignorará os conselhos do filho. Convencida de que César é sua maior conquista, ela passará a desconfiar de todos à sua volta. De Fátima, de Afonso, de Celina e até das secretárias da TCA. O casamento, antes anunciado como um escândalo, se transformará em um verdadeiro campo de batalha. O carro de luxo, símbolo da paixão e da ostentação, logo se tornará também o estopim de intrigas, escândalos e traições que farão a alta sociedade ferver. Odete descobrirá que amar demais pode ser o maior erro da sua vida. Freitas, sempre visto como um mero capacho, finalmente se cansa de ser humilhado e decide dar o troco no patrão. O resultado? Uma virada de jogo impensável que pode colocar de vez Marco Aurélio de joelhos diante de Odete Reutemann. Tudo começa com um pedido simples, quase ingênuo. Freitas, após anos carregando o peso das falcatruas da TCA nas costas, resolve procurar Marco Aurélio para pedir um empréstimo. Não se tratava de luxo, nem de capricho. Ele queria apenas comprar uma casa modesta para a mãe, cansada de viver em condições precárias. O que ele recebe, porém, é o desprezo cortante de um patrão que o trata como lixo. Funcionário não tem que sonhar, Freitas. Sonho é privilégio dos donos, não dos serviçais. Dispara Marco Aurélio com aquele olhar gélido que já humilhou tantos outros. Ferido no orgulho e tomado por uma fúria silenciosa, Freitas decide que não vai mais ser peça descartável. Ele, que durante anos foi cúmplice de subornos, chantagens e falsificações, resolve virar o tabuleiro.
Em silêncio, começa a fotografar documentos sigilosos do escritório do patrão, escondido durante as madrugadas na TCA. Cada clique é um punhal contra o homem que sempre o tratou como nada. Essas fotos revelam um esquema bilionário de corrupção, envolvendo contratos fraudulentos de manutenção aérea, superfaturamento e laranjas internacionais. Mas o que realmente chama a atenção é que Marco Aurélio planejava usar parte desse material para armar um dossiê contra Odete Roitman, tentando jogá-la na lama e desviar a atenção dos acionistas. O destino, porém, muda o rumo da guerra. Freitas coloca as provas nas mãos da própria Odete. A megera não perde tempo. Transforma o ex-assistente em seu informante pessoal, garantindo a ele proteção, dinheiro e, mais do que isso, poder. Odete sorri com ironia ao folhear os papéis. Então, é assim que ele pretendia me atacar? Patético. Esse Marco Aurélio não passa de um amador com pretensão de rei. Mas agora ele vai aprender o que é cair em desgraça. Com a revelação, Marco Aurélio entra em desespero. O vilão, que sempre se achou invencível, vê sua própria criação desmoronar pelas mãos de quem mais subestimou. Para piorar, Mário Sérgio começa a farejar traição e passa a vigiar Freitas de perto. O jogo de gato e rato se intensifica e o assistente precisa se mover com cuidado. Qualquer deslize pode custar sua vida, mas a virada vem com força. Em uma jogada ousada, Odete não apenas recompensa Freitas com uma fortuna milionária, como também o coloca no topo da TCA. Ele é nomeado novo CEO, substituindo Marco Aurélio diante de todos os acionistas. A humilhação é pública, devastadora. De um lado, Freitas, engravatado, recebendo aplausos dos investidores. Do outro, Marco Aurélio, expulso como um criminoso, acusado de desviar milhões. Sem um tostão, sem prestígio, sem aliados. O homem que sempre tratou todos como empregados agora é rebaixado ao papel de servo. A virada não para por aí. Freitas passa a saborear sua vingança de forma cruel. Ordena tarefas humilhantes ao ex-chefe, transformando-o em motorista particular. Faz exigências desnecessárias, apenas para vê-lo se curvar. Vai buscar meu carro, Marco Aurélio, e não se esqueça de abrir a porta para mim, afinal é o mínimo que espero de um motorista. Marco Aurélio, rangendo os dentes, obedece, mas seu olhar de ódio denuncia que essa guerra ainda está longe de terminar. A vingança de Freitas reacende a chama sombria no coração do vilão, que promete voltar por cima, custe o que custar. Enquanto isso, os corredores da TCA fervilham. A ascensão meteórica de Freitas intriga os funcionários, divide opiniões e alimenta boatos. Muitos não acreditam que um homem que sempre foi sombra agora possa comandar o império de aviação. Outros, porém, enxergam nele a chance de moralizar a empresa, mesmo que sob as mãos de Odete. Odete Roitman, por sua vez, se diverte com o caos. Eu criei um monstro, Marco Aurélio, e agora você vai aprender a rastejar. A tensão explode quando Marco Aurélio, humilhado, começa a arquitetar sua volta. Ele se recusa a aceitar o papel de fantoche e promete vingança contra Freitas e Odete. Mas fragilizado, sem dinheiro e sem prestígio, terá que se reerguer das cinzas. Freitas, por outro lado, saboreia cada instante de poder. O homem que vivia nas sombras agora brilha sob os holofotes, mas sabe que sua posição é instável. Um passo em falso e ele poderá ser derrubado pela própria Odete, que jamais mantém um aliado por muito tempo. Marco Aurélio, reduzido a motorista do próprio ex-assistente, começa a sentir o peso da humilhação corroendo cada fibra de sua vaidade. A cada ordem seca de Freitas, ele reprime a fúria e guarda para si um ódio crescente. O homem que um dia ditou as regras da TCA agora precisa se levantar mais cedo para engraxar o carro de luxo que não lhe pertence mais. Nos bastidores, a imprensa começa a noticiar sua derrocada. Manchetes surgem. Ex-presidente da TCA é flagrado servindo como chofer de executivo. O vexame atinge proporções devastadoras. Leila, envergonhada com a situação do marido, começa a se afastar. Os amigos poderosos de outrora fecham as portas. Até os funcionários que antes tremiam diante dele, agora cochicham pelos corredores, rindo de sua queda. Marco Aurélio, porém,
Não é homem de aceitar o papel de derrotado por muito tempo. A cada humilhação, ele planeja em silêncio o contra-ataque. Freitas, por sua vez, saboreia sua ascensão. Nomeado CEO, passa a usar ternos caros, ocupa salas luxuosas e recebe convites para jantares de gala que antes só acompanhava à distância. O ex-assistente agora dá ordens a diretores, fecha contratos milionários e recebe afagos da imprensa como o homem que salvou a TCA de um colapso moral. Mas por trás dos flashes, a verdade é outra. Odete Roitman é quem realmente conduz os fios, deixando claro a cada reunião particular que ele não passa de uma peça substituível. Em um desses encontros, Odete solta sua ironia venenosa. Lembre-se, Freitas, você só está aqui porque eu permiti. Não confunda seu brilho com luz própria. Você é reflexo do meu poder. Freitas sorri, mas o veneno da frase o atinge. Pela primeira vez, ele percebe que pode estar apenas trocando de carrasco. Antes, era refém de Marco Aurélio. Agora, talvez seja apenas mais uma marionete de Odete. Enquanto isso, Marco Aurélio arma seu retorno. Secretamente começa a se aproximar de Mário Sérgio, oferecendo informações que podem comprometer Freitas. Os dois tramam um dossiê para derrubar o novo CEO. Mário, desconfiado, exige provas. Marco Aurélio promete entregar gravações e, para isso, começa a usar um aparelho escondido no carro, sempre que leva Freitas a reuniões confidenciais. O jogo fica ainda mais perigoso quando Freitas descobre que está sendo seguido. Uma noite, ao deixar a sede da TCA, percebe um carro preto à distância. Ao investigar, descobre que foi Mário Sérgio quem ordenou a vigilância. O novo CEO se vê encurralado. De um lado, a proteção ilusória de Odete. Do outro, as garras afiadas de Marco Aurélio e Mário. Em paralelo, os acionistas da TCA passam a desconfiar das movimentações bruscas dentro da empresa. Alguns começam a questionar se Freitas tem realmente capacidade de manter o império aéreo de pé. Surge até mesmo a especulação de que Odete poderia estar manipulando o conselho para assumir o controle absoluto. A instabilidade no mercado coloca em risco contratos internacionais e investidores pressionam por uma solução rápida. O ápice acontece quando Freitas, num ato de provocação, leva Marco Aurélio a um coquetel da alta sociedade como seu motorista particular. Na frente de empresários, políticos e jornalistas, ele abre a porta do carro e ordena: Marco Aurélio, não se esqueça de esperar na calçada. Eu não demoro. As câmeras registram o momento e as imagens se espalham em questão de horas. O ex-presidente da TCA, outrora símbolo de luxo e arrogância, agora é visto como um empregado submisso. A vergonha pública o destrói por dentro, mas por trás do semblante controlado, Marco Aurélio jura vingança.